Você que trouxe Bíblia, e a sua Bíblia tem o capítulo 12 de Hebreus, abra lá, porque a minha não tem. Quantos olhos assustados. Você não estava no culto que eu falei por que a minha Bíblia não tem capítulo 12 de Hebreus, né? Onde é que você estava? Estava? Por que a minha Bíblia não tem o capítulo 12? O Luca arrancou a página. Meu filho, quando eu peguei ele, ele estava com o capítulo 12, metade na mão, metade na boca. Eu acho que ele leu o que o anjo disse a João: pega e coma o livro. Eu falei: quer comer um livro? Compra um para você, esse é meu. E aí a minha Bíblia não tem o capítulo 12. Mas aqui no Data Show a gente pode acompanhar. Então você que trouxe a sua Bíblia, você que quer acompanhar aqui, você pode ler comigo. Diz assim a palavra: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra. Não há nada, Pai, que se compare ao Senhor e à Tua Palavra. Não há nada, Senhor, nessa terra que seja mais valioso do que uma semente que vem dos céus, esse pão vivo que desce dos céus, que é Jesus Cristo encarnado, e Jesus Cristo que é a própria palavra. Senhor, tudo que nós recebermos hoje vem de Ti, e nós queremos, Senhor, estar com os corações abertos. Os nossos corações, Senhor, nesta noite se abrem para receber a Tua poderosa palavra, que nos exorta, que nos corrige, que nos repreende, que nos alegra o coração, que nos anima, que nos dá esperança, que nos dá, Senhor, direcionamento, alinhamento com os céus. Senhor, seja feita a Tua vontade em nossas vidas, ainda que seja contra a nossa, que prevaleça a Tua em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos num texto que é sequência do capítulo 11 de Hebreus. É uma mesma escrita, onde o escritor no capítulo 11 trata exclusivamente da fé. Se você já leu a Bíblia, o capítulo 11 é um capítulo muito conhecido, é considerado o rol dos heróis da fé, porque ali tem uma sequência de grandes homens e mulheres que pela fé venceram gigantes. Você também vencerá. Pela fé venceram tribulações, você também vencerá. Pela fé tiveram os seus de volta, você também terá, em nome de Jesus. Homens e mulheres que pela fé conquistaram, alcançaram, pela fé receberam do Senhor coisas maiores do que a terra pode oferecer. É no capítulo 11, no verso 1 que começa: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. O verso 2 diz que foi pela fé que os antigos alcançaram um bom testemunho. Você também tem ou terá um bom testemunho para contar, para edificar a vida de quem lhe ouve e glorificar o nome do Senhor que você serve. Todos nós somos chamados para termos e falarmos, vivermos um bom testemunho nessa terra. Não há outro meio senão pela fé. Pela fé, diz a Bíblia, nós agradamos ao Senhor. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que de Deus se aproximam precisam crer que Ele existe. Fé é crer, fé é acreditar, fé é ter esperança, expectativa num Deus que não nos decepciona, um Deus que não nos abandona, um Deus que permanece fiel apesar da nossa infidelidade. A Bíblia diz que Ele não pode negar-se a si mesmo, mesmo quando nós somos infiéis, e nós somos, quantas vezes? Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Fé é crer nesse Deus amoroso, fé é crer nesse Deus generoso, nesse Deus que restitui. Ora, aqueles que dele se aproximam precisam crer que Ele existe, e que Ele é abençoador, galardoador, presenteador,
generoso com aqueles que o buscam. Você veio hoje aqui para buscar ao Senhor? Prepare-se para ser surpreendido com algo maior e melhor do que tudo aquilo que você tem pensado ou imaginado, porque esse é o nosso Deus, um Deus que nos surpreende com a sua graça, com a sua bênção, com os seus presentes, quando o nosso foco não está nisso, está nele. Aqueles que chegam perto dele, que creem que ele existe, que creem que o seu projeto de salvação não deu errado, deu certo. Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia o anjo desceu, a pedra rolou, ele ressuscitou, foi aos céus e disse: um dia eu voltarei, estejam preparados. Eu e você vivemos por essa fé e nada pode nos abalar. Na fé nós somos inabaláveis. E o capítulo 11 ele vai falando exclusivamente disso. Mas o capítulo 12 começa com um portanto. Se eu e você somos chamados para viver pela fé, se eu e você somos escolhidos para andar com o Senhor, se eu e você temos uma injeção, nós recebemos do Senhor, porque a fé é Ele que nos deu. Use a fé que você tem, porque o Senhor te deu, e é pela fé que você vai romper, vai crescer, vai alcançar o impossível. Tudo é possível àquele que crê, diz a palavra do Senhor. Nada é impossível para Deus. A fé, meu irmão, é o agente catalisador do teu milagre. É milagre que você está procurando, é uma resposta divina, é algo que o mundo não pode fazer. Você tem fé aí dentro de você. Fé é crer, é olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não tenho forças, eu não tenho capacidade, mas eu sei que eu posso todas as coisas se o Senhor me fortalecer. Eu sei que no Senhor eu posso todas as coisas. Portanto, se somos chamados para viver por essa fé, o capítulo 12 agora, ele começa a nos ensinar sobre a disciplina do Senhor, porque fé e disciplina andam paralelamente, andam unidas, andam juntas. Não existe fé sem disciplina. O texto diz que o Senhor, Ele disciplina quem é que Ele ama, e açoita todo aquele que Ele recebe como filho. Porque se somos disciplinados é porque somos filhos legítimos. Porque se não somos disciplinados é porque somos filhos ilegítimos. Porque a disciplina, diz o capítulo 12, note que a carta é uma só, os capítulos e versos são coisas do homem que escreveu para poder facilitar a leitura, mas o escritor escreveu uma carta única. Então você não separa uma coisa da outra, o contexto é o mesmo. E a Bíblia vai dizer que a disciplina, que nós tínhamos pais que nos disciplinavam por algum tempo, mas o Senhor nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da santidade do Senhor. O Senhor quer que eu e você participemos da sua santidade. Eu fico imaginando que glória que deve ser essa, que privilégio que deve ser esse, participar da santidade de um Deus que é o Santo dos Santos. E Ele diz: eu te disciplino, eu coloco muitas vezes um alinhamento em você, trago muitas vezes alguma coisa sobre a sua vida que você não quer viver, porém é necessário para que você participe da minha santidade. Leia o capítulo 12 inteiro, ele é muito importante para você entender a mensagem toda, que o Senhor continue ministrando na sua vida. O texto vai dizer que a disciplina não parece motivo de alegria quando somos disciplinados, mas parece motivo de tristeza. Parece ser tristeza, porém, depois, ela produz fruto de justiça e de paz na vida daqueles que por ela foram exercitados. Depois da disciplina, vem a justiça e vem a paz do Senhor. Quando nós deixamos o nosso coração ser orientado pelo Senhor, ser confrontado muitas vezes pelo Senhor, mas nós sabemos que temos um Pai. Ninguém, quando é disciplinado, gosta. Você e eu já fomos crianças e fomos disciplinados pelos nossos pais, e não parecia motivo de alegria. Mas quando a gente conversa com um adulto, ele diz: graças a Deus que meu pai naquele dia me disciplinou. Graças a Deus que meu pai naquele dia me proibiu, a minha mãe naquele dia me puxou a orelha. Graças a Deus que naquele dia veio um açoite de amor, e hoje eu não me perdi por causa da disciplina. A Bíblia diz que a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina corrigirá. Eu e você, quando somos novos na fé, nós somos tratados como crianças. Essa vara da disciplina não é espancamento, é orientação.
é alinhamento, é colocar, porque a insensatez está ligada ao nosso coração. Nós fazemos muitas coisas sem perceber, sem conhecer, por conta da ignorância que temos espiritual. E a Bíblia diz que o Senhor não é um Deus que anda atrás de nós com um chicote na mão, punindo a nossa ignorância, mas a nossa ignorância Ele não leva em consideração. Você não é obrigado a responder aquilo que você não sabe, mas tem a responsabilidade de responder aquilo que já aprendeu. Os açoites do Senhor, eles vêm quando nós sabemos o que precisamos fazer e não fazemos. Alguns estão num nível, outros em outro, mas a verdade é que nós temos a responsabilidade de responder ao Senhor por aquilo que nós já sabemos. Aquilo que você já sabe quanto à vontade de Deus para a sua vida, quanto à vontade do Senhor para o propósito dEle em você, quanto a o caminhar que você deve estabelecer nessa terra. Eu e você temos a responsabilidade de responder em relação a isso. A Bíblia diz que aqueles que erraram pouco, sabendo pouco, aqueles que erraram muito sabendo pouco, receberão poucos açoites. Mas aqueles que erraram muito, sabendo muito, receberão muitos açoites. O Senhor quer que nós cresçamos, quer te fazer crescer, quer te fazer avançar, quer te dar conhecimento e sabedoria, quer nos dar revelação e coisas preciosas dos céus, coisas que Ele não quer dar na mão de qualquer pessoa que não tenha fé, que não tenha responsabilidade, que não tenha compromisso, quer colocar na sua mão, mas Ele diz a nós: responda com fidelidade aquilo que você já sabe. Este ano é um ano de alegrias. Quem aqui crê em nome de Jesus? O ano de 2017 foi um ano de grandes testemunhos. Quem tem um grande testemunho para contar? Terminei o ano, começamos o ano aqui na mensagem, baseados no Salmo 126, verso 3, que diz: sim, porque é um fato, grandiosas coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A alegria do Senhor virá sobre nós esse ano. Este ano será um ano de contentamento, de grandes felicidades, ano de alegria do Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós vamos alegrar com os que se alegram, nós vamos nos alegrar na esperança, nós vamos nos alegrar até na tribulação, porque até mesmo na tribulação existe o ensinamento de um Pai que nos ama. A alegria, nós estamos aí no dia 21 do mês, o ano está começando, alguns já têm uma alegria para contar, já podem dizer: esse ano a alegria do Senhor já veio, para você também virá. E esse texto nos ensina, essa mensagem é uma mensagem pedagógica. Eu virei o ano fazendo algumas orações ao Senhor, buscando ao Senhor algumas respostas, ensinamentos para entrar neste ano. E o Senhor começou a trabalhar algumas coisas dentro do meu coração, e para mim a melhor mensagem que a gente pode pregar é aquela que faz algo diferente dentro de nós. Não é a performance, não é aquela que a igreja vira de cabeça para baixo, é a mensagem que tem uma efetiva ação dentro de nós. Essa mensagem, ela produz algo poderoso na igreja, porque o testemunho gera autoridade. Então eu pedi algo especial do Senhor como uma orientação para esse ano, para a minha vida, e eu entendo que nós estamos ligados, somos um corpo, e eu creio que essa palavra vai servir para nós também, uma palavra pedagógica, uma palavra de orientação e de ensino, para que nós tenhamos um ano de alegria, que 2018 seja o ano da maior alegria que já vivemos até aqui, que nada que nós vivemos até aqui se compare com aquilo que nós vamos viver nesse ano, em nome de Jesus. Um ano de alegria. E eu tenho percebido que isso já aconteceu comigo, e eu vejo que está acontecendo com muita gente dentro da igreja. O diabo, ele não tem a capacidade de roubar a tua salvação, ele não pode fazer isso, porque você foi comprado por um preço de sangue, o preço do Senhor Jesus Cristo. Jesus, através de Paulo em Romanos 12, disse: nada será capaz de afastar vocês do meu amor, nem a morte, nem a vida, nem inferno,
nem potestades, nem principados serão capazes de afastar vocês do amor de Deus que está em Cristo. A salvação você perde se você não quiser mais ela. Se você disser, eu não quero. Mas uma vez que você foi comprado, você foi remido pelo sangue do Cordeiro. Mas o diabo, ele tem poder de fazer uma coisa quando nós permitimos: roubar a alegria da salvação, roubar a alegria do usufruto, das celebrações, de tudo que a salvação do Senhor produz em nós. Quando o Senhor nos salva, Ele nos salva para uma vida eterna, mas Ele nos salva também para viver uma vida de plenitude. A eternidade já começa aqui na terra. As coisas poderosas que você vai viver na eternidade, você já começa a experimentar. Aqui já é um propósito, porque o Senhor, meu irmão, tem algo poderoso para entregar na tua mão. A Bíblia diz que Ele trará consigo a sua recompensa para dar a cada um de acordo com as obras que realizou aonde? Na terra. O que o inimigo faz? Rouba a alegria. Eu vivi em 2017 alguns momentos onde o Senhor me abençoou. Coisas que você percebe, eu não sei se você experimentou isso, mas coisas que você percebe que é Deus. E ao mesmo tempo que você se alegra, acontece uma situação para te roubar a alegria. Você perde a alegria e no final você se sente ainda culpado. Você se sente ingrato, porque Deus te abençoou e você tratou a bênção do Senhor como tratou. E aí o diabo, além de roubar a tua alegria, coloca no teu coração que Deus nunca mais vai te abençoar, porque você não soube ser grato. Davi, quando pecou, no Salmo 51, ele escreve o Salmo 51, quando ele peca, quando ele comete o adultério com Batseba. E no Salmo 51 ele escreve: Senhor, devolva-me a alegria da tua salvação. Ele não diz devolva a tua salvação, porque ele não perdeu a salvação. Ele sabia que ele tinha errado, mas uma vez que você se arrepende, o Senhor te regenera, te coloca de novo no lugar que te pertence. Porém ele diz: Senhor, me devolve a alegria da salvação. Porque não há nada, meu irmão, nessa vida que se compare à alegria de saber que nós temos um Deus que nos ama. Saber que nós temos um Deus que nos toca, que cuida de nós, que cuida da gente. Saber no dia mal que as coisas podem não estar boas, mas você tem um Deus que te amou tanto, te escolheu, te chamou. E essa alegria te dá força para você suportar aquele dia, para você vencer aquele dia, para você ir adiante. E eu tenho percebido que o inimigo tem tentado roubar a alegria da igreja, por alguns fatores, esse texto fala. Um deles é porque você está em Deus, mas pessoas que você ama não creem que você está em Deus. Pessoas que você espera que lhe apoiem, não lhe apoiam, pelo contrário, duvidam, questionam, murmuram, debocham, às vezes até te perseguem. E tudo por causa daquilo que você carrega. Entenda uma coisa, meu irmão: as pessoas vão te amar por causa daquilo que o Senhor colocou dentro de você e que você carrega nessa terra. Outros vão te odiar pelo mesmo motivo. As pessoas te amam porque você tem os dons que você tem, e as pessoas te odeiam porque você tem os dons que você tem. O problema é que isso te incomoda a tal ponto de você perder a alegria. Tem gente que está entristecida e não está fluindo naquilo que o Senhor tem. Este ano é um ano para você fluir, para você correr, para você avançar. Porém você só vai fazer isso com alegria. E se tem uma coisa que eu e você precisamos aprender, é que função de convencimento é uma atribuição exclusiva do Espírito Santo e não nossa. Então relaxa e desencana. Se as pessoas não acreditam em você, relaxa. Fala para o teu irmão: relaxa e desencana. Só quem convence é o Espírito de Deus. Jesus falou em João 16: eu enviarei a vocês o conselheiro, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. Só quem já está condenado é Satanás desse mundo. E quem convencerá? O Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence. Se por um acaso alguém não está convencido daquilo que Deus está fazendo na tua vida, o que Jesus ensinou é alegrar-se e não entristecer-se. Logo no início da minha conversão, eu tinha um amigo que trabalhou comigo muitos anos. Alguém lembra da Hora do Pirão? Quem lembra da Hora do Pirão? Jesus amado, a gente apanhou por causa disso. Era um programa que a gente fazia na época de adolescência, juventude, na rádio. E eu tinha alguns amigos que trabalhavam, éramos 3 no ar e mais uma equipe que trabalhava junto conosco, que produzia toda a programação. Então nós tivemos um relacionamento muito íntimo, de amizade mesmo. E aí quando eu me converti, eu percebi que esse amigo meu estava fazendo uma coisa que não era legal, estava errado. E eu, naquele ímpeto do novo convertido e chamado para pregar o evangelho, eu pensei, eu tenho que pregar a palavra para esse cara. E aí eu chamei ele com toda a educação e disse, cara, aqui está errado, aqui é assim, assado, assado, assado e tal, faz assim, que Deus vai te abençoar, sem condenação, sem apontamento, sem julgamento, fazendo da melhor forma possível, de uma maneira que ele pudesse se alegrar. E quando eu terminei de falar, ele olhou para mim e disse, cara, eu não acredito em nada que tu está vivendo. Eu não acredito que o que tu está vivendo é uma verdade para ti. Ele não disse do Senhor, ele não duvidou de Deus, ele duvidou de mim. E aquilo me chocou. Eu fiquei por alguns dias assim abalado, porque aquilo que Deus está fazendo dentro de nós demora a se apresentar pelo lado de fora. Aquilo que Deus está fazendo na tua vida demora. É o tempo que vai determinar, são os frutos que vão determinar. Então muita gente, meu irmão, pode no meio do processo, quem sabe esse ano, quem sabe 2017, você está triste, porque você se converteu em 2017, e agora o ano começou, e pessoas que você ora por elas, ama elas, quer vê-las servindo ao Senhor, são as primeiras que te perseguem, que te caluniam, que duvidam de você. Jesus falou, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os perseguirem, os insultarem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, porque assim também eles trataram aqueles que vieram antes de vocês. A maior, meu irmão, característica, quem sabe, de que Deus está fazendo algo na sua vida, é justamente pessoas se opondo a isso que o Senhor está fazendo. Então não se entristeça, se alegre por causa disso. Jesus falou, ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Meu irmão, você foi inventado de ser cristão, prepare-se para isso. Você teve a opção, o Senhor te chamou, você poderia ter dito, não, vou continuar aqui pescando, cuidando da minha vida. Você decidiu andar com o Senhor. Prepare-se para viver momentos de perseguições, de calúnias, de afrontas. Não espere que todo mundo fale bem de você, porque você carrega um espírito de Deus que é contrário a muita coisa que está acontecendo no mundo. Isso vai acontecer, porém isso não pode tirar a tua alegria. Isso não pode roubar a tua alegria. Quando te perseguirem, quando te caluniarem. E o problema é que isso é dentro de casa, isso é nos familiares, isso acontece com amigos. Os de fora não nos abalam. Jesus falou, os inimigos do homem muitas vezes são da própria casa. E a gente sabe disso. Porém a gente tem que se alegrar, não porque somos malucos que gostam de sofrer, não, mas é porque essa é uma evidência. É uma evidência de que o Espírito de Deus está com você. Aqueles que duvidaram de Cristo, no final se converteram a Cristo. Aqueles que duvidam de você, no final se converterão ao Senhor, andarão com você. Mas espere o tempo e até lá não permita que nada roube a tua alegria. Você e eu não temos a capacidade de convencimento das pessoas, é o Espírito. Ao mesmo tempo que a gente percebe que pessoas que não acreditam, outras que a gente tem certeza
que não nos apoiariam, de repente a gente olha e estão celebrando conosco aquilo que o Senhor está fazendo. Por que a gente não entende? Porque é uma atribuição do Espírito, que Ele faz conforme a sua vontade. Lá no futuro nós entenderemos. Porém a nossa função é andar alegres. Não deixa o inimigo roubar a alegria da salvação, porque pessoas não acreditam naquilo que o Senhor começou a fazer dentro de você. Existe uma revolução acontecendo dentro de você. Isso vai se manifestar um dia. O texto de Lucas 2 diz que Jesus Cristo, quando foi levado ao templo, Simeão, que era um homem que orava ao Senhor, e que o Senhor tinha dito a ele que ele não morreria sem ver o Filho de Deus, sem ver Jesus Cristo. Quando ele encontra Maria e Jesus no templo, ele celebra e glorifica ao Senhor, e ele abençoa Maria e Jesus Cristo, e diz a Maria: este menino está destinado a promover, a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e ser um sinal de contradição. Nós carregamos o mesmo Espírito. Tem pessoas que não vão acreditar em nós, mas não permita que isso roube a tua alegria. Não permita, meu irmão. Não tente convencer, deixa o Espírito convencer. Você recebeu um arado nas tuas mãos, e quem recebe um arado nas mãos não tem mais direito de olhar para trás. A Bíblia diz: aquele que está com a mão no arado, vá arar a terra, vá trabalhar, vá viver tudo que o Senhor colocou dentro de você. Toda essa semente, tudo isso que o Senhor colocou dentro de você, é a tua realidade, é a fotografia do teu futuro. Abaixa a cabeça e começa a trabalhar, abaixa a cabeça e começa a exercer, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará no tempo certo, é o que diz a palavra do Senhor. Talvez seja um momento de humilhação para a sua vida. Não se entristeça, porque aqueles que se humilham serão exaltados. São os princípios da palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Você escolheu viver o Evangelho, meu irmão, e os princípios precisam ser estabelecidos. Tem um tempo de honra, tem um tempo de celebração, tem um tempo de reconhecimento, tem um tempo onde verão a glória do Senhor se manifestando na sua vida. Mas tudo isso não vem antes do período da humilhação, do período do choro, do período do descrédito. Dá para dar um glória a Deus por isso, que eu já estou ficando aqui agoniado? Parece que você não quer receber a palavra. A Bíblia diz que nos últimos dias alguns juntarão mestres para si mesmos, para falarem de acordo com o seu próprio desejo. Está amarrado aqui dentro dessa igreja, isso não vai acontecer. Aqui nós vamos pregar a verdade, a palavra do Senhor diz que você será exaltado, mas tem um tempo de choro. Então dá um glória a Deus, nem que seja apertado, ai glória, ai. Mas não deixa o Senhor roubar, não deixa com que a sua alegria seja roubada. A alegria do Senhor na sua vida. Uma outra coisa é que as pessoas perdem a alegria porque elas tentam se justificar. Já fiz muito isso. Tentar justificar-se quando fica sabendo que alguém falou mal da gente. E aí a gente vai, não, é porque assim e tal, e a gente se defende. E aí a gente tenta, mais uma vez, fazer aquilo que é a atribuição do Espírito Santo. A Bíblia diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O Senhor vai te justificar no momento certo. A Bíblia diz, Paulo disse aos Romanos no capítulo 3, que o Senhor nos justificou mediante a sua graça, gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. No capítulo 5 ele diz que nós somos justificados pela fé, e por isso temos paz com Deus. Você está em paz com Deus? Então não se justifica, não se justifica. Você está em paz com Deus, a paz do Senhor é árbitro nas suas decisões. Não deixa ninguém roubar essa tua alegria. Esses são fatores que nos roubam a alegria. Então o Senhor não espera que você saia pela terra tentando convencer. O Senhor espera que você saia tentando pregar, tentando testemunhar. O convencimento é uma atribuição do Espírito. O Espírito precisa que você pregue para que Ele convença. E quando não se convencer, Jesus ensinou: quando você entrar numa casa, numa cidade, num lugar, num relacionamento, que as pessoas não ouvirem a sua palavra,
aquilo que você diz. Sacuda o pé, o pó, e saia, e vá para outro lugar, mas não pare de falar, não pare de testemunhar, não pare de proclamar as grandezas do Senhor. Talvez alguém que você espere muito não está ouvindo, mas tem outra pessoa sedenta, aguardando por uma palavra que vai sair da tua boca. Não se cale, porque essa palavra precisa sair de dentro de um coração alegre, um coração que celebra a salvação. Então o Senhor não espera, porém, diz o texto, portanto, visto que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, não é porque as pessoas não acreditam em nós que nós vamos deixar de promover o que nós acreditamos. Muitas vezes, meu irmão, a gente percebe que o Senhor se entristece, porque já que não acreditam em mim, então que se lasquem. Já que não acreditam em mim, então eu não quero saber de nada, eu não preciso provar nada para ninguém, então eu vou fazer do meu jeito. E a palavra do Senhor diz: paguem o mal com o bem. Nós temos responsabilidade com aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Talvez você faça o bem e alguém te pague com o mal, mas continue fazendo o bem. Continue fazendo o que você acredita. Continue sendo quem você é. Não contamine o teu coração. Não mude as tuas atitudes por causa de pessoas que duvidam. Não seja vingativo, porque a vingança não é mais algo que nós, como cristãos, utilizamos nessa terra. Seja uma pessoa que entende que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. O Espírito de Deus é quem vai convencer. E uma das formas que o Senhor Jesus disse que há convencimento, como é que nós analisamos uma árvore que é plantada no Senhor, como é que nós analisamos uma pessoa que é verdadeira em Cristo? Através dos frutos. Jesus falou: pelos frutos vocês o reconhecerão. Fruto é algo que leva tempo. Fruto é algo que a primeira vez que dá não é tão bom, depois ele vai sendo aperfeiçoado. Porém é necessário frutificar, e o Senhor te plantou junto a ribeiros de água, diz a palavra do Senhor. Você é aquele do Salmo capítulo 1, que medita na palavra de dia e de noite, que não se assenta à roda dos escarnecedores, que não segue o conselho dos ímpios, que não aceita o conselho dos zombadores. Você é aquele que é plantado junto a águas correntes, dá fruto na estação própria, as suas folhas não murcham, e tudo quanto você faz prosperará. Você é essa árvore, cercado de uma grande testemunha, de uma nuvem de grandes testemunhas. Prepare-se, porque esse ano, meu irmão, o Senhor vai te colocar. A Bíblia diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. Essa cidade é a igreja. Essa cidade somos nós. Jesus falou: vocês são luz e vocês são sal. Vocês são influenciadores, vocês são aqueles que vão inspirar. Você é aquilo que de Deus pode ser conhecido no lugar onde você está. Não importa o que estão falando, você é aquilo que de Deus pode ser conhecido. Nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Isso é incrível, talvez você já tenha vivido essa experiência, eu já vivi. Quando você diz que é cristão, você assume a sua fé publicamente, ninguém diz nada. Quando você erra, aparece uns 5, 6, mas pois é, não é crente? Você foi trabalhar, você está lá na sua família: eu sou cristão. Ah, tá, cristão, beleza. Ninguém diz nada. Quando você erra, mas não é crente? Nós estamos cercados por essa nuvem de testemunha. Paulo disse que não damos motivo de escândalo a ninguém, para que o nosso ministério não caia num descrédito. O que é escândalo? É tudo que leva o outro a tropeçar, tudo que leva o outro a errar, tudo que leva o outro a pecar. E isso, muitas vezes, somos nós que promovemos. O texto aqui não está falando com ímpios, com pessoas que não têm conhecimento. O texto está falando aos hebreus, o povo de Deus, um povo que desde o seu nascimento é
ensinado, doutrinado na lei do Senhor. É para esse povo que a Bíblia está falando, é gente que conhece a palavra, gente que conhece a verdade, e a Bíblia está dizendo, você está cercado por uma nuvem de testemunhas. Jesus falou, vocês serão minhas testemunhas por onde vocês passarem, até os confins da terra. Prepare-se, porque o lugar que o Senhor tem para você é um lugar de destaque. 2018 será um ano que você vai crescer muito mais do que você imagina. Mas que eu e você cheguemos lá tendo essa consciência, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Muitas vezes a gente abre mão daquilo que para nós está tudo certo, para nós não tem problema nenhum, em prol daquele que tem a fé que é fraca, como disse Paulo. Satisfações, realizações que para nós não tem problema, mas aquele cuja fé é fraca cairá. E aí a Bíblia diz, abra mão disso, porque eu tenho algo melhor para você, você vai ser recompensado por isso. Somos rodeados sim por uma nuvem de testemunha. E aí o texto agora começa a ensinar o que nós fazemos para glorificar o nome do Senhor nessa terra e viver tudo que o Senhor prometeu para nós vivermos nessa vida. E isso vai começar hoje, em nome de Jesus. Hoje o Senhor quer te dar uma instrução, onde você vai começar a viver um ano de alegria, um tempo de alegria no Senhor. Portanto, visto que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve. 2017, eu sempre tenho o costume de escrever no final do ano o propósito de oração, aquilo que eu desejo para alinhar com a vontade do Senhor. Eu creio no que diz a Bíblia Sagrada, consagre tudo que você faz ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Então cada plano, cada desejo, cada motivação, eu costumo escrever e apresentar ao Senhor. E esse ano de 2017 para 18, neste ano de 18, o meu maior desejo é chegar mais próximo do Senhor, encontrar esse lugar que a Bíblia chama de átrios, esse lugar de intimidade, de revelação, de comunhão com o Senhor, esse lugar que eu e você temos acesso. Por mais que a gente já tenha entrado, existe um lugar mais profundo em Deus, existe algo ainda que eu e você não vivemos, existe algo que você pode esperar, gera expectativa no Senhor, porque esse lugar é o lugar da plenitude. É nesse lugar que eu e você estamos plenamente realizados. Você pode conquistar muitas coisas materiais, elas não te darão a alegria de uma experiência com o Senhor. Elas não te darão a alegria de uma revelação, de um momento com Deus, de um abraço do Altíssimo, de um lugar onde você se esconde nele, como diz a palavra, o refúgio, o esconderijo do Altíssimo. Eu desejo muito entrar nesse lugar, ir mais fundo, ir além daquilo que o Senhor já deu. O meu desejo é que essa expectativa esteja na igreja também, porque é assim que o Espírito de Deus será derramado sobre todos nós. Quando o Espírito foi derramado em Atos, a Bíblia diz que eles ficaram na casa, no andar superior, orando, buscando ao Senhor, partindo o pão, tendo comunhão, na expectativa. Eles abriram mão de tudo, aquilo que o mundo podia oferecer para eles não tinha mais valor. Eles queriam a presença do Senhor, e a Bíblia diz que de repente veio do céu um som, como um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa. E viram aquilo que parecia línguas de fogo repartida, que pousou sobre cada um deles. E todos, não ficou ninguém de fora, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a anunciar as grandezas do Senhor. É esse lugar que nós vamos entrar. E eu disse, Senhor, me permita entrar nesse lugar. E o Senhor me deu esse texto, dizendo, te livra. O texto fala do pecado que nos envolve. A Bíblia trata de pecados. A graça não é um cheque em branco para fazermos o que bem entender. Como eu disse a você, tem coisas que a gente não sabe, a gente vai errando, mas não sabe. Entretanto, existem coisas que nós sabemos e deliberadamente nós promovemos, e isso entristece ao Senhor, e entristecendo ao Senhor, nós nos afastamos desse lugar. É um lugar que deve ser conquistado com esforço, disse Jesus Cristo.
Esforcem-se para terem paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Jesus em Apocalipse 22 disse que nos últimos dias o injusto praticaria mais injustiça, o imundo praticaria mais imundícia, mas o justo praticaria mais justiça e o santo se santificaria ainda mais. É escolha, é desejar entrar nesse lugar. E o pecado nos atrapalha, o pecado é um mau desejo, o pecado é o errar o alvo, é o desviar-se, o pecado é aquilo que Deus manda a gente fazer aqui e a gente faz lá. Ao invés de fazer o que o Senhor está mandando fazer, fazemos aquilo que nós queremos fazer. Pecar significa errar o alvo. Nós temos um alvo, nós temos um propósito. Por que a Bíblia diz que aquele que se converte a Cristo, por que a Bíblia chama de conversão? Porque conversão significa mudar a direção, é convergir. Você está indo para cá, agora você vai para cá, você achou um alvo, e o teu alvo é Jesus Cristo, e agora você caminha em direção dele, e enquanto você está caminhando nessa direção, você não peca. A Bíblia chama pecado de mau desejo, ele começa com um mau desejo, é mau, vai produzir desgraça, mas é desejo, e todos nós somos atraídos pela própria concupiscência da carne, pelo nosso próprio mau desejo, e uma vez que o desejo é concebido, ele dá a luz ao pecado, e o pecado após ser consumado, gera morte. Não nos enganemos, meu irmão, o pecado gera a morte, e começa pela morte espiritual. E se não se arrepender, haverá a morte física, porque o corpo paga, quando a cabeça não é boa. E o Senhor está nos chamando, este ano é um ano, de nós nos afastarmos, nos livrarmos de tudo aquilo que em nós é pecaminoso. Se livre disso, a Bíblia diz, fuja da aparência do mal, porque o que o Senhor tem para você é infinitamente maior. E não será corrompido. O Senhor falou isso comigo, Fernando, te livra de tudo aquilo que te leva a errar o alvo. Agora o mais interessante foi o que o Espírito falou, que no meio dos filhos de Deus, o impedimento para chegar nesse lugar, na grande maioria das vezes não é o pecado, porque a Bíblia diz que o Senhor nos purificou e nos justificou de todo o pecado. Você tem o Espírito Santo de Deus, eu também tenho. Quando eu peco, quando você peca na hora, é instantâneo. Quando você está mais sensível, se você deixa o Espírito falar, antes de pecar, você já sabe que está pecando. E uma vez que você se arrepende, o Senhor te reconduz a esse lugar, porque quando Deus olha para você, Ele não olha para você, Ele olha para Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então você peca e você se arrepende genuinamente e você abandona, porque o ser regenerado no Senhor é abandonar. Pedro, quando prega a sua segunda mensagem, ele diz, arrependam-se e abandonem o seu pecado para que vocês sejam regenerados. Então é um abandono, é um não querer mais, é um deixar, é um desprezar, é um livrar-se, ainda que involuntariamente, algumas vezes você se vê enredado, porque Paulo disse isso. Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Quando eu quero fazer o bem, eu logo vejo uma força atuando contra o meu corpo, agindo nos meus membros, de modo que com a mente eu sou escravo de Cristo, mas com o corpo eu sou escravo do pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo destinado a essa morte? Paulo ali está vivendo uma angústia, uma guerra interna, que eu e você também vivemos, uma guerra do espírito contra a carne. Mas ele diz, na mente eu já pertenço a Cristo, na mente eu já não quero mais isso, na mente isso já não me serve mais, na mente eu já clamo, Senhor me livra desse mal, Senhor me livra de mim mesmo. E aí ele começa o capítulo 8 dizendo, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. O pecado, para o cristão, você peca, você se arrepende, o Senhor te regenera. E por que a gente não entra muitas vezes? O texto aqui diz, e foi isso que o Senhor tratou comigo, porque muitas vezes nós nos livramos daquilo que é proibido, mas não nos livramos daquilo que é permitido, mas atrapalha.
O texto vai dizer: portanto, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. A Bíblia fala: muitas coisas me são lícitas, mas nem tudo mais me convém. Muitas coisas me são permitidas, mas nem tudo mais edifica. Muitas coisas me são permitidas, mas nem tudo mais pode me dominar. E eu percebi, meu irmão, que esse ano de 2017, muita coisa não era pecaminosa, era permitida, porém me atrapalhava. Atrapalhava o fluir do Espírito de Deus. Atrapalhava porque roubava o tempo. Atrapalhava porque distraía. Atrapalhava porque me tirava do foco. Você quer viver um ano de alegria dentro do propósito do Senhor na sua vida? Foque. Se livre de tudo que está te atrapalhando. Tudo que está te tirando, meu irmão, da direção. Tudo que está te atrasando. Tudo que você está carregando, que você precisa se livrar hoje. Que não é pecado. Mas também não é o teu propósito mais. Não é pecado, mas está te atrasando. Você e eu sabemos o que é. Comigo, por exemplo, o Senhor falou muito sobre a rede social. A rede social é um instrumento maravilhoso. Não há mais como nós alcançarmos essa geração sem a rede social. Nós fazemos muitas coisas, muitos projetos. Muita gente está aqui porque viu algum tipo de trabalho da igreja na rede social. Mas eu me peguei muitas vezes durante o ano de 2017 dando mais atenção à rede social do que à palavra de Deus. Distração. Andamos mais lento do que o Senhor quer que nós andemos. O Senhor quer te fazer voar. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças e voam alto como águias. Mas tem muita coisa te distraindo. No meu caso, eu sou pastor, eu sou chamado para pregar o Evangelho, então eu preciso ter como foco, como prioridade na minha vida o estudo da palavra, o crescimento na palavra, buscar conhecimento, ter oração, ter relacionamento com Deus, é parte elementar, indispensável. Talvez você, meu irmão, o Senhor está te chamando para ser um grande empresário. Talvez o Senhor está te chamando para prestar concurso público e ser alguém que vai fazer a diferença no sistema legislativo, judiciário, de direito dessa nação, promovendo leis que exaltam o nome do Senhor e levem um povo a servir ao Senhor com alegria. Eu não sei aonde o Senhor vai te colocar, mas eu sei que tem muita coisa que está tentando te distrair, e o Senhor está te dizendo hoje: se livre de tudo que está te distraindo, e você vai alcançar esse lugar. Às vezes é um relacionamento tóxico, uma amizade. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia diz em Isaías 58 que quando você elimina do seu meio o dedo acusador, a falsidade, pessoas tóxicas, pessoas que não acrescentam, o sol volta a brilhar, a luz volta a brilhar. Talvez você esteja tendo relacionamentos que estão te atrapalhando, porque verdadeiros amigos te aproximam de Deus, não te afastam de Deus. Verdadeiros amigos te aproximam do propósito, não te afastam do propósito. Pessoas que vão caminhar do teu lado vão te ajudar a chegar aonde você precisa chegar. A Bíblia diz para ir ao mundo, mas não ser dominado pelo mundo. No mundo você influencia, você não é influenciado. Agora está chegando o carnaval. Alguns irmãos só voltam depois do bloco dos sujos, meio ainda assim com uns cílios postiços pendurados. Você pensa que não? E ainda diz: não, eu fui evangelizar. Ué, se for evangelizar, traga ele para a igreja no carnaval, e não vá para o carnaval com ele. Às vezes nós somos influenciados pelo mundo, pelo sistema, por tudo que nos envolve. Tem nos atrapalhado. Nem tudo é pecaminoso, mas atrapalha, porque nós não serve mais ao propósito de Deus para a nossa vida. A Bíblia está dizendo: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Fala para o teu irmão: corre. Esse ano é ano para você correr, não é ano para você rastejar.
Corre porque você vai decolar. Corre porque você terá velocidade para voar alto. Corre, libera uma palavra profética sobre o seu irmão. É tempo de correr. Por que muitos não conseguem correr? Porque estão carregando uma mochila cheia de pedras, cheia de tralha que precisa se livrar. O Senhor está dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor hoje está aqui tentando te aliviar de tudo que está te atrapalhando, para você correr e decolar. Correr e decolar. Corramos, diz a palavra, não é andemos, é corramos. Você vai ter força para correr. Tudo que o Senhor tem para você nesse ano de 2018 vai caber dentro do ano de 2018. Cabe. Mas a Bíblia diz que os dias serão abreviados. O tempo está urgindo, está indo muito rápido. Já estamos no dia 21 de janeiro, meu irmão. Tem gente que fez planos no dia 1º, já acha que o ano está perdido. É porque você está, oh céus. Lembrei do pai agora. Não, meu irmão, é para você correr. Tem hora que o DNA é mais forte. É para você correr. E correr com perseverança. A maior marca do cristão é a perseverança. Crente que está em Deus é aquele que não desiste. Dizem que o brasileiro não desiste nunca, só se for o cristão. O cristão brasileiro não desiste nunca. A maior marca é a perseverança. Jesus disse que nesses dias maus, de iniquidade, de maldade, aquele que perseverar até o fim será salvo. Atos 2 diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverança é a maior marca. Por isso esse ano você vai perseverar, você não vai desistir. O Senhor não desistiu de nós. Talvez você mesmo já desistiu de você, você desistiria de você, mas o Senhor não desistiu. Quantas coisas, meu irmão, a gente percebe, quantas vidas a gente vê, que nós mesmos já não acreditamos, mas o Senhor não desiste, e de repente o Senhor restaura, porque Ele perseverou naquela vida, Ele acreditou naquela vida. Perseverança é uma marca do cristão. E eu gosto muito, você sabe, eu gosto muito de estudar a Bíblia nos 3 idiomas que ela foi escrita, o aramaico, o hebraico e o grego. O Novo Testamento inteiro foi escrito no grego. Não sou fluente, não sei falar, mas estudo o texto original. E essa palavra no original, perseverança, ela significa upomone. Upomone, é assim que se fala. Por favor, se você fala grego, me perdoa. E essa palavra é a junção de 3 palavras. No grego, a palavra perseverança, ela é criada na junção de 3 palavras para poder formar uma. Quais são? Estabilidade, constância e tolerância. Uma pessoa perseverante é uma pessoa estável, constante e tolerante. E é para isso que o Senhor está te chamando nesse ano. Para você ser estável, equilibrado. Jesus falou: eu sou a rocha. Casa que é construída sobre mim, ela tem equilíbrio, ela tem estabilidade. Sobre as ondas, Pedro andou com o Senhor Jesus Cristo, estabilizado no meio da tormenta, porque em Cristo nós andamos estabilizados. Davi, quando escreveu o Salmo 51, ele disse: cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Estabilidade. Prepare-se para viver um ano, meu irmão, de estabilidade no Senhor. Estabilidade espiritual. Alguém perseverante é alguém que se estabiliza espiritualmente. Chega de, eu vou começar a ler a Bíblia e para a Bíblia. Vou fazer um jejum e largo o jejum. Vou congregar, vou ser ativo e deixa de ser mais ativo no ministério, na obra do Senhor. Seja
estável nesse ano. Estabilize-se nesse ano espiritualmente e você vai ver que será um ano de alegrias extremas, porque é a grande alegria em servir a obra do Senhor. Estabilidade relacional, emocional. Que haja isso dentro da sua casa esse ano em nome de Jesus. O perseverar é uma atitude. Se esforce para equilibrar os sentimentos, as emoções, a harmonia dentro de casa. Não permita que Satanás entre na tua casa nesse ano provocando discórdia, contenda, confusão, bagunça. Ele está debaixo dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a igreja foi dado autoridade. Jesus falou: em meu nome vocês expulsarão. Tome uma atitude nesse ano. Se estabilize, se equilibre no Senhor. Equilíbrio produtivo, profissional. Vai trabalhar, vai acreditar. Talvez foi uma empresa que o Senhor te deu, talvez é um emprego que o Senhor te deu, talvez as portas ainda não se abriram, você está desempregado. Acorde amanhã com perseverança, saia distribuindo currículos, mande e-mails, faça a sua parte, porque o Senhor está fazendo algo poderoso através da sua vida em nome de Jesus. Este ano é um ano de estabilidade para a sua vida, e estabilidade é perseverar. Alguém que persevera é alguém equilibrado. Hoje o grande problema das pessoas é que não há mais, a humanidade está se tornando desequilibrada porque não há mais vínculos, alianças, relacionamentos fortes, equilibrados, em todas as áreas. Satanás está tentando destruir isso, porque quando ele desequilibra a humanidade, quando ele desequilibra os princípios, os valores que nós sabemos que são eternos, nós perdemos a estabilidade, e aí fica muito fácil de cair. Mas você está em Cristo, você está numa rocha. A tua casa não está sendo construída sobre areia, você não está fazendo um castelinho na lama, você está produzindo uma casa em Jesus Cristo, o autor, o poderoso, aquele que te sustenta, aquele que te dá equilíbrio, aquele que nele você está firmado, os dois pés calçados no Senhor. Perseverança é estabilidade. Perseverança é constância. Comece e termine. Vai e faça. Você já está seguro no Senhor, não tenha medo. Se você fizer, meu irmão, isso é viver pela fé. Você pode ter certeza que você estará estabelecido, estabilizado. Mas a tua constância. A Bíblia diz: como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Provérbios vai dizer: mas aquele que endurece o seu coração cairá na desgraça. Feliz é a alegria que você quer? É o homem constante no temor do Senhor. Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, ele vai dizer: sede firmes e constantes na obra, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra, porque no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Jesus falou: não se cansem de fazer o bem, pois no tempo próprio vocês escolherão, se não desanimar. A palavra do Senhor nos ensina essa constância, o caminhar. Jesus, ele tinha uma característica de percorrer. Ele ia numa cidade, ele ia em outra cidade, ele plantava uma semente, ele falava do amor do Senhor, anunciava o reino de Deus, ia para outra, mas depois ele voltava. Foi uma constante jornada de 3 anos e meio pregando o Evangelho, para nos ensinar a sermos firmes e constantes na obra do Senhor, sempre abundantes, sempre generosos, sempre compartilhando, sempre repartindo o que o Senhor nos dá, porque daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, aquilo que nós promovemos no Senhor nunca será vão. Não se canse, meu irmão. Não deixe de fazer. Eu não vim nessa noite aqui pregar para você que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Tem gente que vai tentar te desanimar, tem gente que vai tentar te paralisar, tem gente que vai tentar te entristecer. Isso vai acontecer, mas você vai permanecer firme e constante em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Firme e constante no Senhor, e tolerante.
Tolerante é sinônimo de paciente. A Bíblia diz: sejam sempre dóceis e humildes, pacientes. Paulo falou em Efésios capítulo 4. Isso é tolerância, isso é paciência. Isso é saber, meu irmão, que o Senhor, Ele tem um tempo e um propósito destinado, determinado para todas as coisas. A Bíblia diz que quando nós escrevemos a visão, é para nós guardarmos no coração, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não atrasará. Eu comecei hoje o culto aqui falando sobre isso. Demora não é atraso. O Senhor sabe o tempo certo da maturação. E você vai colher se você tiver paciência. 2018 será o grande ano de alegria no teu coração se você tiver paciência. Paciência com você. Paciência com você. Paciência com o propósito de Deus, paciência com os outros. Tolerar não é aceitar o que é errado. O que é errado, mas tolerar é saber reconhecer que a pessoa ela ainda não tem a revelação que você tem, ainda não tem o conhecimento que você tem. Muita gente você vai encontrar nesse ano de 2018 que não está vivendo, que está na cara. O que você está vendo é claro para você, mas para ela não é. Tenha paciência, seja tolerante, porque o Senhor também vai trazer revelação para o coração dessa pessoa, principalmente dentro da igreja. Muita impaciência, muita intolerância. Prepare-se, meu irmão, esse ano é um ano de bipolaridade. Os bipolares esse ano estão com tudo, porque é ano de eleição, um dos fatores. O Brasil está dividido, e se você é de um lado, você é inimigo do outro que está do outro lado. Uma intolerância política, uma intolerância religiosa, uma intolerância de pensamentos. O mundo está bipolar, mas você é sal. Nós somos o equilíbrio deste mundo, nós somos o equilíbrio dessa nação, nós somos aqueles que temos a palavra do Senhor, que vai dar norte, que vai dar equilíbrio, nós somos. E a paciência é um fruto do Espírito, é uma característica do fruto do Espírito. A Bíblia diz: sejam pacientes na tribulação, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Que este seja um ano de alegria na esperança. O que te dá esperança? Trago à memória aquilo que me dá esperança. Isso produz alegria. Alegre-se, quando o dia for mau, lembre-se da esperança. O Senhor está te propondo uma vida de salvação, uma vida de crescimento, uma vida de abundância. E a Bíblia está dizendo: por isso corra com perseverança, tendo os olhos fitos em Jesus. Aqui, meu irmão, é um segredo para nós fecharmos. Teria muitas coisas, vou pregar na quarta, mas olhos fitos em Jesus Cristo. Eu não acredito que existe alguém que pode dizer que o Senhor lhe decepcionou. Alguém que pode lhe dizer que o Senhor virou as costas, que o Senhor foi infiel. O Senhor nunca nos decepciona, o Senhor nunca é infiel, o Senhor sempre nos dá o direcionamento, nos ama, nos salva, nos regenera. Quem nos decepciona são homens, são pessoas. E tem muita gente com o coração triste, porque deixou de fitar, de fixar, de olhar para Jesus. Se você fixar em ministérios, você vai se entristecer. Se você for um aficionado por pregadores, você vai se entristecer. Agora em Cristo você terá alegria plena. A Bíblia diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz e desprezou a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Foi-lhe proposta uma alegria, como o Senhor está te propondo hoje uma alegria também. Tende os olhos fitos no Senhor, o autor e consumador. João capítulo 1 vai dizer que dele, a partir dele, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe foi feito. Sabe por que você pode olhar para Jesus? Porque tudo que você está construindo, Jesus já construiu.
A Bíblia diz que nele nós fomos eleitos antes da criação do mundo. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que você está edificando hoje já nasceu no coração de Deus e está pronto nos céus. Por isso, se você olhar para Jesus, é a melhor alternativa que você tem. Porque aquele que construiu, meu irmão, se você vai construir uma coisa nova, nada melhor do que você falar com alguém que já construiu. De falar com alguém que já sabe o caminho. Jesus tem a direção. Olha para Ele nesse ano. Foca nele. Muitos escândalos acontecerão, prepare-se para isso. Muitas decepções acontecerão, porém você está olhando para Jesus, o autor e consumador. Sabe o que significa autor e consumador? Ele começou e Ele terminará em você. Foi Ele que começou, é Ele que vai terminar. Muitos começam com Jesus como autor, mas terminam com outras pessoas como consumadores. Outras realidades. Se começou em Jesus, termina em Jesus. Se não começou em Jesus, abandona agora essa obra e comece algo novo em Cristo, porque aquilo que você começar nele será terminado nele. O alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe foi proposta, desprezou a cruz. Ele falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho tem cruz, meu irmão. Tem cruz para carregar, é inevitável. Mas aquilo que Ele fez você pode fazer. Despreze a vergonha. Despreze a humilhação da cruz que quem sabe você tem que carregar. Despreze esse sentimento que quem sabe tenta te entristecer, por causa da alegria que te foi proposta. A alegria é: a minha recompensa está comigo, a vida eterna eu garanti para você na cruz do Calvário. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Tu está liberto de todos os males. Prisões não te aprisionarão, cativeiros não te aprisionarão, enfermidade não destruirá a tua vida. Em Cristo Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Olha para Ele, grandes coisas você vai viver. Olha para Jesus, não tira o foco de Jesus em 2018, muita coisa vai acontecer para você desviar a atenção. Olha para Jesus. Como é que eu olho para Jesus? O texto termina dizendo: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Sabe como é que você vai vencer? Sabe como é que esse ano de 2018 será um ano de alegrias? Olhando para Jesus, pensando bem nele. Paulo em Filipenses diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quem é o verdadeiro senão Jesus? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é tão nobre senão Jesus? Ele disse: eu sou o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Quem é tão correto quanto Jesus? Ele diz: o meu cetro é um cetro de justiça e eu governo com retidão. Quem é tão puro, quem é tão amável, senão aquele que entregou a vida por nós? Quem tem uma fama tão tremenda quanto a dele? Porque a Bíblia diz: os céus declaram a glória de Deus, e os firmamentos proclamam as obras das suas mãos. No dia mau, lembre-se de Jesus. Por isso que eu amo Davi. A Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. O Senhor diz: encontrei a Davi, homem segundo o meu coração, porque certamente ele fará tudo o que me apraz. Davi no Salmo 63, ele escreve algo tremendo. Ele diz: quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti nas vigílias, durante as vigílias da noite, porque tu me ajudas. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma se apega a ti, porque a tua mão direita me sustém. Não importa como serão os dias daqui para frente, quando você se deitar, pense no Senhor.
Lembre-se do Senhor nas vigílias da noite. Nós passamos sim, algumas noites em claro, algumas vezes nós passamos, parece que algo acontece, mas não é para você ficar perturbado e perturbada, andando pela casa, ansioso, angustiado. Quando você acorda nas vigílias da noite, é para você se lembrar do Senhor. Se lembrar daquilo que é verdadeiro, daquilo que é amável, daquilo que é bom, daquilo que é eterno, daquilo que é puro, daquilo que tem boa fama, daquilo que é correto, daquilo que é nobre. O Senhor dentro de você plantou algo que é verdadeiro, dentro de você plantou algo que é nobre, dentro de você plantou algo que é puro, dentro de você plantou algo que é correto, dentro de você plantou algo que é de boa fama, dentro de você o Senhor plantou coisas poderosas. Pense nisso e você se alegrará. Essa semana ainda eu ouvi um testemunho, uma menina que se converteu neste ano que passou, vivendo os primeiros passos da fé, e ela me mandou um testemunho dizendo: pastor, eu estou angustiada, porque eu tento procurar respostas e não encontro. Tem dia que a angústia vem, só que a Bíblia diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu respondi para ela: pense em Jesus, lembra-te da salvação, lembra-te do que ele fez por você, lembra-te, você vai se alegrar novamente. E ela me respondeu: é verdade, porque uma vez que você lembra de Jesus, meu irmão, tudo é regenerado. Uma vez que você pensa em Cristo, a esperança volta. Uma vez que você se lembra da promessa que Ele te fez, a alegria te toma de novo, e a alegria é a tua força. Entenda isso. Aquele que nos chamou para a sua maravilhosa graça por meio de Jesus Cristo, depois de termos sofrido por um pouco de tempo, nos restaurará, nos renovará, nos dará forças e nos porá sobre firmes alicerces. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de Jesus sempre, e o teu ano será um ano de alegria. Amém? Vamos nos colocar de pé. Essa noite eu quero fazer uma oração com pessoas que estão aqui, e que o que você precisa fazer hoje, meu irmão, é correr. Você até hoje correu, quem sabe, do teu ministério, correu das tuas habilidades, correu dos teus dons, e hoje o Senhor está dizendo: corra, mas é na minha direção. Corra na direção do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador, olhando para Ele. Correr, livrando-se de tudo o que te atrapalha, e de todo o pecado, quem sabe, que te envolve. Talvez você chegou aqui nessa noite e o que está te atrapalhando para você correr é pecado, é algum erro que você está cometendo, e a Bíblia diz: confesse os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Aqui ninguém está para te julgar, aqui todos nós pecamos e falhamos. Aqui você está para ser regenerado e reconciliado com Cristo, mas você precisa correr. O Senhor está dizendo: corra. Corra, porque os dias estão sendo abreviados. Outros estão aqui, e o que está atrapalhando são coisas que estão promovendo distrações, coisas que são permitidas, mas não são mais propósito de Deus para a sua vida. Está te impedindo de correr, e você nesse dia, você quer fazer um voto com o Senhor, dizendo: Senhor, hoje eu me livro de tudo que me atrapalha, e de tudo que me envolve, para correr a corrida que me está sendo proposta. Lembre-se do Senhor, que pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha, e venceu e se assentou ao trono de Deus, no lado direito do trono de Deus. A você hoje o Senhor está te propondo uma alegria, algo que a terra não pode te dar, algo que os homens não podem te dar, algo que nada que é material, transitório, terreno pode te dar. Uma alegria que é eterna. O Senhor hoje está te oferecendo essa alegria, mas em contrapartida Ele está dizendo para você: corra, corra para mim, e livre-se de tudo, e eu vou te fazer voar. Você viverá o melhor ano da tua história até aqui, em nome de Jesus. Se você está nesse lugar e o Senhor está falando com você, e você quer correr para o Senhor, correr para os braços do Senhor, sai do teu lugar, vem à frente, e nós vamos orar em nome de Jesus. É um novo tempo.